Por que mais um filme do Superman? Por que mais um filme de super-herói? Por que tanta antecipação no teaser do Superman? E o que esse teaser, afinal de contas, diz sobre o que vem por aí? Mas antes da gente continuar, deixa aquele like para ajudar o nosso canal, inscreva-se se você está chegando pela primeira vez, veja os nossos outros vídeos e sigamos em frente, para o alto e avante. E eu vou só acrescentar uma coisa ao Vitor. Se você amou o teaser de Krypto, o Supercão, e seu ajudante Superman, esse vídeo é para você. O Evandro já deu um spoiler de alguma expectativa do trailer, mas vamos deixar a nossa convidada falar. Eloá, você viu o trailer? Quais eram as suas expectativas? Vou te perguntar isso. Quais eram as suas expectativas para ver o teaser e quais são as expectativas pós-teaser? Então, eu sou uma nerd atípica, preciso dizer, porque eu sou a pessoa zero expectativa para tudo. Porque, como eu sou aquela pessoa que, será que vai ser bom? Não sei. Vou deixar no não sei. E vou ver como é que vai ser. Claro, estava naquele, já saiu, já não saiu, saiu, não saiu, saiu, não saiu. Fiquei, claro que fiquei. Acho que a maioria do pessoal ficou nisso. E aí eu assisti. E assim, como eu estava indo sem nada, e assim, zero. E assim, galera, como a gente até já tinha conversado, Christopher Reeve está sempre no meu coração. E aí saíram informações que o filho dele vai participar de algumas cenas do filme. É claro que eu vou ver esse filme. Em relação ao David, né, que é o novo Superman. Amei, desculpa, mas eu amei a caracterização dele como Clark Kent. A gente vê ele chegando, ele é enorme, mas ao mesmo tempo você percebe que ele vai diminuir para caber no mundo do humano. É um kryptoniano que diminui para ficar ali. Então, aquela caracterização já me chamou muita atenção. E aí depois vai para a parte dele como Kal-El, como Superman, como Super-Homem. Então, existe uma transformação, existe uma coisa, uma diferença, que era uma coisa que tinha no Christopher. E isso é que estava faltando. Eu estava assim, naquele do Brandon, que é o Superman o Retorno, eu queria que isso tivesse acontecido, eu não senti, parecia um filme muito raso. O filme do Henry, eu via muito ele como Superman, ele era o Superman, mas Clark, ele deixou muito de lado. E me deu esperança o David agora para me chamou essa atenção que ele consegue dividir. Ele vai mostrar esse lado desse jornalista, desse cara atrapalhado, desse humano que se diminui, mas mesmo assim ele é um herói que ele vai atrás das pessoas para salvar. Seja um gatinho, igual o Christopher faz no filme dele, seja só isso. Mas ele me deu essa esperança. Agora, por falar do Krypto, querido, maravilhoso. Desculpa, Vitor, foi mal. Mas eu gosto do Krypto. Assim, ele pode aparecer assim pontualmente? Pode, tá bom para mim. Não precisa aparecer o filme todo. Pode ficar lá na Fazenda dos Quentes? Pode. Fica lá no câncer. Ó, fica lá. Pode aparecer de vez em quando. No caso aí dele salvar o Superman, porque eu tenho já uma teoria sobre isso, tá? Vamos deixar para o futuro aqui. Mas eu gostei dele ter aparecido. Eu acho que é aquele ponto de link também, que eu acho que ele vai ser usado justamente para chamar a atenção das crianças, para esse lá também trazer essa esperança que vem. Com o Superman, que era uma coisa que estava sendo perdida, porque o Snyder, a gente tem que dizer que o Snyder era sombrio e realista. Tudo bem você ser assim, meu filho, tudo bem. Mas Super-Homem é esperança, é bondade, é candura. Ele se você for ver, ele é ingenuidade. E ao mesmo tempo ele é aquela força que te protege de tudo e todos. Então eu acho que se você tirar essa parte, aquela guitarrinha com o tema de Superman, que eu acho que não precisava, poderia ter botado o tema clássico, poderia. Mas eu vi isso no olhar do David. Eu acho que isso me chamou a atenção para ver esse filme também. Não é só por uma questão deles terem lançado o documentário do Christopher, que deu aquela fomentada também. Eu acho que isso também foi bom. Mas o menino me chamou, me deu aquela segurança.
para passar um manto para ele, entendeu? Então, vou falar também um pouquinho da minha expectativa. Eu estava... Na realidade, eu só acompanhei os últimos dias que andou aparecendo para mim no meu feed. Eu vou conversar que eu fiquei curioso, né? E assisti. Eu gostei bastante, em alguns aspectos. Essa coisa que a Eloá falou do ator conseguir, pelo menos no teaser, né? Aparece isso. Ele fazer essa diferenciação muito clara do Clark para o Superman, eu acho que isso é realmente uma coisa que faltou do Henry Cavill, né? Não tinha isso, praticamente não tinha Clark Kent ali. Como no The Batman não tem Bruce Wayne, praticamente não tem Bruce Wayne, só tem Batman, né? É até mais justificável, né, em certo aspecto, porque, na verdade, o Bruce Wayne é o alter ego do Batman. E ele ali tá no começo também, ele não quer fazer aquela figura, aparecer, ele não quer, né? O Batman é a pessoa real, né? Então, aqui eu também concordo com a Eloá, é muito mais parecido com o Christopher Reeve, pelo menos, assim, a primeira impressão. Inclusive, acho que o cabelo, né, tem tudo a ver com o cabelo. O cabelo como Clark é bem diferente do que como Superman. A gente vê, assim, a assinatura do James Gunn, né, para desespero do Vitor. Tá clara ali a assinatura, o cripto, né? Provavelmente o Vitor vai falar da infantilização estética do público e etc. Como esse filme está dentro disso, mas assim, quadrinhos é uma coisa infantil, né? Vamos lá, vamos falar, tem cripto nos quadrinhos, né? Não vamos esquecer, nos quadrinhos tem cripto. Nos quadrinhos do Batman, na origem, tinha um mascote também. Isso é uma parada infantil e eu estou muito curioso para ver como essa galera nerd de 50, 40, 50 anos, que fica assim, não, que eu quero realismo, não sei o que lá, papapá, como se fosse possível realismo, né, em filmes de herói. Eu quero muito, estou muito curioso para ver quais são as desculpas que essas pessoas vão dar para ver um filme de um supercão, né, onde aparece um supercão, um cachorro com poderes, para ver esse filme todo colorido, todo onde aparece kaiju, né, aparece monstro. Então, porque aí a gente vê, porque os quadrinhos do Superman, eles são muito viajantes, né? O Superman lida muito, os quadrinhos, com criaturas poderosas, criaturas de outros mundos. É uma coisa muito, muito mais solar, né? O Superman sempre foi muito mais solar do que o que o Zack Snyder fez, né? O Zack Snyder descaracterizou o personagem. Me parece que o James Gunn entendeu isso e foi por outra direção. Eu me lembro que alguém na internet criticou aquele monte de personagem colorido. Cara, isso é o Superman, né? Essa coisa mais solar, mais colorida, que o James Gunn não tem vergonha de assumir. Então, eu gostei muito disso e já estou esperando o derivado, o filme solo do Krypto, já estou aguardando. E, claro, o clipe tem todas aquelas espertezas típicas do James Gunn, né? Se tem uma coisa que o James Gunn é esperto, né? Então você pega aquele personagem, estamos cansados de ver esse senhor perfeito, infalível, imbatível. Então o que o cara faz? Abre o clipe com o cara todo estrupiado, né? Então, aqui você vai ver o Superman sangrando e tudo e tal, né? Então vamos baixar um pouquinho esse Deus, trazer esse Deus um pouquinho para o nosso plano, né? Eu acho que isso foi uma jogada muito esperta dele, embora, claro, assim, não existe Superman
ser uma coisa messiânica. Isso está no core do personagem, né? Então, novamente, o James Gunn é muito esperto de colocar essa parada messiânica também no garotinho lá, levantando Flâmula, né? a flâmula e chamando pelo Superman. Eu não estava, assim, estava esperando, mas não esperava que ele ia conseguir entregar tanta coisa positiva tão rápido. Mas claramente foi também um teste, né? Vamos ver o que a galera vai achar disso aqui. E não deixa de ser corajoso, sei lá, de alguma forma, né, nessa coisa assim tão mais carrancuda que são os filmes da DC, o cara vem com um cachorro com poderes, e vem com um monte de personagens coloridos e kaiju e mais não sei o quê. Ele vem com Então, Guy Gardner, de pranchinha. De personagem de pranchinha e tudo e tal. Eu li alguém falando sobre como esse filme pode talvez ajudar um pouco a que fãs, nerds, enxerguem a sua própria chatice. Porque eu já estou vendo aí uns caras falando assim, que palhaçada, não sei o quê, que bagunça, que palhaçada, não sei o quê. E esses caras vão ficar meio isolados e vai ficar meio aquela coisa assim, cara, você está exigindo realismo de um filme de um cara invulnerável que veio de outro planeta? Pô, fala sério. Para começar falando disso aí, eu concordo com você. Eu acho que existe um grande problema no público, e que eu acho que é essa geração, que eu acho que tem a ver com a coisa que a gente falou no outro vídeo sobre os filmes de terror, que é essa dificuldade de abstrair, né? A pessoa, ela vai assistir um filme que fala sobre um personagem que ele não respeita nenhuma lei da física, mas ele quer coisas. Não, isso aí não aceito. O suspension of disbelief da galera tá muito danificado. Cara, é fantasia. Você está vendo um filme de fantasia, você está vendo um filme que brinca com o imaginário, que brinca com o que só pode ser vivido, só pode existir no mundo da imaginação. Então, você ficar falando que isso é mentira, que isso não poderia acontecer, que, né, querendo procurar explicações para os poderes e para as coisas dos personagens, é paradoxal num nível absurdo, assim. Vai ver o filme do Thor, ele é isso, cara, é o Thor, ele tem um martelo que ele joga e volta para a mão dele, ele toma um banho de sol, literalmente tomando radiação, e ele só sai meio chamuscado. Super-Homem o cara é indestrutível, o cara, né, voa, deixa ele voar, é isso, né? É um personagem, o super-herói é isso, essa cultura do super-herói, ele é a coisa do, como o Eloá diz, de você trazer uma esperança pegando o ponto positivo, de você olhar, cara, pelo menos no mundo da imaginação eu poderia fazer coisas, eu poderia voar num tapete mágico ou com uma capa, eu poderia conhecer outros lugares do universo, do espaço, eu poderia salvar as pessoas e impedir que acontecesse mal para as pessoas que eu gosto. É meio isso. Então, ou você entra nessa brincadeira ou você não entra, né? Então, eu acho que se você pega um filme do Super-Homem, que é esse personagem solar, como disse o Evandro, né? Que ele se alimenta de sol, os poderes dele são por causa da radiação do sol, né? Então, mais solar do que isso, né? Você pega esse cara e você deixa tudo meio dark, né? O filme do Zack Snyder, o uniforme era quase preto, né? Tudo indo para o pálido. O Henry Cavill, que já é pálido, a fotografia deixava ele mais pálido, né? Tudo muito escuro. E você trazer para uma coisa mais o filme do Richard Donner, que é o cara que é azul, que brilha, que tem uma capa vermelha que chama atenção, como uma bandeira pendurada nas costas. Isso é meio a essência do personagem. Você pode ter a opção de não gostar desse personagem, não gosta do Super-Homem ser assim. Então vai assistir o Batman. E tudo bem. O Super-Homem é isso. O Super-Homem é esse personagem que ele é uma bandeira. Ele é um símbolo de uma coisa assim, de esperança, né? de a possibilidade de evitar as tragédias ou de salvar as pessoas das tragédias e não sei o quê.
vendo no ponto positivo. E eu vi isso, falando da minha expectativa com relação ao teaser e a minha expectativa pós-teaser. Eu não tinha expectativa nenhuma com relação ao teaser, eu não aguento mais filme de super-herói, não aguento mais. Já deu, sabe? Acho que tipo é o bagaço da laranja, que já não tem nem um gominho com uma gota de suco e estão espremendo ainda, já está espremendo a casca da laranja. Mas tudo bem. Eu lembrei do teaser porque o Evandro me mandou uma mensagem. Você viu o teaser? Ah, tá, vou ver. Mas, enfim, não tive expectativa nenhuma. Depois de ver a expectativa, falando pelas coisas que eu vi que são positivas, eu acho legal essa coisa. É o super-homem, é um cara solar, é um cara azul e vermelho, né? Não é um cara aquela coisa da escuridão. Eu achei isso positivo. Você vê essa imagem que a Eloá colocou aí, do super-homem olhando sobre, né, sobre o planeta inteiro, como aqui é uma cena que tem no filme do Christopher Reeve, né, que ele se coloca como quem está observando, né? É um deus, é um deus. E, aliás, vale lembrar, para quem não sabe, o James Gunn é católico. As coisas não são de graça, gente. As pessoas não fazem nada de graça, mesmo que seja inconsciente. Ele é católico. Então, ele pegar todo esse messianismo do super-homem, trazer de volta, mesmo que ele não tenha feito isso calculado, ele tem essa criação do messiânica, do salvar, do impedir, do ter o controle divino, entregue a sua vida a Deus, nem que Deus seja Kal-El. Beleza. Agora, coisas que eu também vi nesse teaser, uma coisa que eu já começo a dizer, eu acho que a DC não aprendeu a lição sobre excesso de personagem no filme. Quando a gente fala sobre os filmes de super-herói que deram certo, aqueles que só tem filme de super-herói hoje por causa daqueles, né? Sei lá, o Homem-Aranha do Sam Raimi, ou o próprio Superman do Christopher Reeve, do Richard Donner, lá em 78, são filmes que eles tomam tempo de apresentar para as pessoas aqueles personagens, né? Então você vai pegar... O Sam Raimi seguiu certinho a forma do Richard Donner do Superman. O Homem-Aranha, o filme tem 2 horas, o Homem-Aranha aparece pela primeira vez com 50 e tantos minutos de filme, que é mais ou menos a mesma coisa. O Superman só aparece no filme do Richard Donner pela primeira vez como Superman, de uniforme e tudo mais, com quase 1 hora de filme num filme de 2 horas. Porque ele está construindo uma relação com o público. Por que eu vou gostar desse cara? Me mostra o que tem nesse cara para eu gostar dele. Ele tem família, ele tem uma história, ele tem uma trajetória, ele tem dores, ele tem qualidades, ele tem defeitos. Ele tem uma trajetória. A trajetória do herói está sendo mostrada ali, né? Star Wars, se a gente for pegar, usa um filme inteiro para te apresentar o Luke Skywalker. Um filme de mais de 2 horas para te apresentar o herói da trilogia inteira. Então, aí as pessoas vão falar, mas todo mundo já conhece o Superman. É a desculpa que se dá hoje em dia para você fazer esses reboots de filme de super-herói. Todo mundo já conhece a origem do Homem-Aranha, a origem do Batman, a origem do Superman. Ninguém quer mais ver isso. Mas cada vez que você vê isso, você não precisa fazer os mesmos detalhes, mas você precisa ter um ponto de trazer o público para o personagem. Quando você faz isso, o próximo filme, o número 2, pode ser um filme com ação do começo ao fim, e tudo bem, porque você já conhece aquele personagem. Então, o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi é isso, ele já é ação do começo ao fim. E você não precisa mais apresentar Tia May, Peter Parker, não precisa apresentar... O único personagem que você precisa apresentar é o vilão que você apresenta. Então, eu acho que a DC comete esse erro no primeiro filme do Super-Homem, comete esse erro na Liga da Justiça, comete esse erro em vários filmes e parece que vai repetir isso. Porque o teaser tem 2 minutos e 20 e você vê ali uns 30 personagens. Isso eu preciso concordar com você. Pois é. E assim, mas o cara que já conhece, então o filme ele é feito apenas para os nerds que veem o Super-Homem. Então, ele não é feito para pessoas que estão simplesmente querendo ir ali ver um filme de entretenimento. Não é para isso, só para nerd, só para iniciado. Eu já conheço esse personagem, eu quero ver o personagem porque eu já conheço ele. Mas mesmo, é que essas pessoas não estão parando para pensar, mas mesmo a pessoa que já conhece o personagem,
ela quer ver a história do personagem sendo contada, mesmo que ela não tenha consciência disso. Ela fala, não gostei muito do filme, e talvez, se ela parasse para pensar, ela perceberia que ela não gostou um pouco disso, porque está tudo muito raso. É o personagem que ela já conhece, mas jogado para ela, assim, já contando que você já conhece o personagem. Ou que você vai dar um Google para poder saber se aquele personagem é aquele que você já conhece. Então as pessoas estão agora, é o teaser mais visto da história. Mais de 30 milhões de visualizações. As pessoas estão todas lá, indo no YouTube, ver os vídeos dos canais que estão comentando, né? E estão indo na internet ler sobre quem está comentando, ler quase não, provavelmente, mas ver os vídeos, né, de quem está comentando. E aí a pessoa chega no filme, ela já sabe tudo, já está tudo pronto na cabeça dela, mas isso faz um filme que não vai ser lembrado daqui a 10 anos. É isso que faz o filme do Superman de 78 ser visto até hoje e ter acabado de sair um filme documentário do Christopher Reeve, e até hoje o Christopher Reeve, que não faz um filme do Superman, não fazia um filme do Superman desde meados dos anos 80, ser associado com o personagem. E todo mundo querer moldar o Superman e o Clark Kent no Christopher Reeve, como o Evandro citou. O Zack Snyder esqueceu o Clark Kent, e esse filme parece que vai pegar lá e vai focar no Clark Kent, né? Vai dar o espaço de ter o Clark Kent. É o Clark Kent que faz a gente gostar do Super-Homem, cara. Como é o Peter Parker que faz a gente gostar do Homem-Aranha. A gente não vou nem entrar nesse mérito, que é aquela coisa daquela coisa boboca americana, do o homem do campo, da fazenda, com aqueles pais bonzinhos. E aí eu já falo mais uma coisa que eu não gostei do teaser, é apelar para fazer mais velho ainda o Jonathan Kent, que é o Pruitt Taylor Vince, que vai fazer o personagem, que está caracterizado, ele não é velho daquele jeito. É uma parada James Gunn. Eu não acho que ele é esperto, como o Evandro acha, eu acho que ele é desonesto. Então, assim, ele apela para as coisas que ele sabe que vão dar certo dentro da coisa mais rasa, mais capitalista, que é bichinho. Sempre vou citar aquela cena do Independence Day, o mundo está acabando, os alienígenas estão explodindo o mundo, e tem uma cena inteira do cara parar o carro no túnel para poder resgatar o cachorrinho antes que a explosão chegue. Cara, estão morrendo milhões de pessoas e não pode o cachorro. Então ele vai e apela, aí tem o cachorrinho que vai salvar o Super-Homem, ele assovia, ele tem super audição, escuta o Super-Homem em qualquer lugar do planeta Terra e vai take me home. Ai, meu Deus do céu. Aí vem o cachorrinho, e ainda é um cachorrinho fofo. Podia ser um cachorro, né, mais com cara de Rottweiler, né, sei lá, um pelo curto. Não, é um cachorrinho fofo, de pelinho assim. É o filme de manga. Eu acho que ele ganha dinheiro da PETA, né? Que é a People for the Ethical Treatment of Animals, que é a sociedade lá que banca essa coisa que é cheia de interesses capitalistas por trás. Eu falei que o Guardiões da Galáxia 3 é um filme da PETA, bancado pela PETA, a gente vai descobrir isso um dia, e eu tô achando que a PETA tá bancando um novo filme do Super-Homem, e o James Gunn é o garoto da PETA, sabe? É isso, é apelar para isso, é apelar para o messianismo, é apelar para o Bible Belt, né? Aquela galerinha do sul dos Estados Unidos que se identifica com a família Kent e que se identifica com o Super-Homem ser o rapaz do campo, com aqueles valores da família. Me dá uma... Eu posso estar completamente errado, estou falando do teaser e do que ele mas me dá uma vibe de Salvador Branco, com aquela coisa da guerra na África, que obviamente o filme é do Superman, ele vai intervir, e mais bandeira dos Estados Unidos tremulando, e no meio do momento em que o Trump está sendo reeleito. E o James Gunn foi demitido por conta de uma treta que ele teve criticando o Trump. Me cheira a uma tentativa de reconciliação com a extrema-direita americana. Olha só, Trump, estou do teu lado, tá? Estou falando sobre os valores da família americana. Estou falando sobre o patriotismo que esse... E eu estou fazendo o personagem como um patriota. Olha só como ele é. Então, esse filme me deu... Foram 2 minutos e 20 de vibes erradas. E, assim, vocês gostaram do ator lá, do David Corenswet, que eu não sei
se ele é bom ator ou se ele não é. Não dá para dizer se ele é bom ou se ele não é. Assim como também não dá para dizer se a caracterização do Clark Kent é boa pelo teaser. Porque o que acontece no Clark Kent do teaser é um cara com um óculos e um scruffy hair, assim, né? Que eu não gostei. Achei esquisito demais. Que pode parecer que, assim, vamos compensar a falta de capacidade de fazer uma diferenciação, né, com uma caracterização muito mais over. Porque o grande lance do Christopher Reeve é que você leva assim, o cara só pinchou o cabelo para cá e botou um óculos, é óbvio que é a mesma pessoa. Mas isso é o suspension of disbelief, né? E o Christopher Reeve tem aquela cena clássica do Superman 2, eu acho, né, que ele vai falar com a Lois Lane, que ele tira o óculos e a postura dele muda automaticamente. Eu falei, cara, entendi porque que as pessoas não percebem que ele é super-homem. Cara, não tem caracterização nenhuma ali. É ator, né? Então, assim, eu não estou dizendo que o cara não vai saber fazer isso, mas eu estou querendo dizer que o teaser não mostra que tem uma caracterização e que o Clark Kent vai ser valorizado. Não concordo que mostre, né? Mostra só visualmente. Temos um Clark Kent ali com aquele cabelo totalmente diferente. E a outra coisa que eu vou falar, que estou falando muito já, passar para vocês. Que uniforme é legal, que é azul de novo, não sei o quê, mas que uniforme feio, mal ajambrado, gente, não gostei nem um pouco. E é isso, gente, passa aí para vocês. Não, quanto ao excesso de personagens, né, o James Gunn já foi questionado, né? Ué, esse filme é um filme de equipe, de heróis, né? E ele afirmou categoricamente que o filme não é um filme de equipe. O filme é um filme do Superman. Mas realmente apareceu muito personagem, né? Surgiu aí um boato, né? Sempre tem esses vazamentos que você nunca sabe se é vazamento mesmo, de que executivos da Warner teriam assistido a um primeiro corte. Não sei, executivos e outras pessoas teriam assistido a um primeiro corte e que teriam um comentário de que a total mess, né? Eu li isso aí. Então, o filme está uma bagunça total, né? Mas é claro que a gente sempre pode desconfiar um pouco desses vazamentos, né? Pode ter sido exatamente por uma reação de uma parte do público, tem coisa demais nesse teaser. Então vamos vazar aqui. Alguém falou que está total mess, dando a indicar que o cara vai corrigir o curso até julho, né? Eu acho que, assim, se vocês forem ver, o James Gunn, ele tem uma tendência a fazer filmes de equipe, né? É aquela coisa de equipe. Guardiões da Galáxia, se você for ver também, Scooby-Doo é uma equipe, não é só Scooby-Doo. É uma equipe, então ele gosta de diálogos, ele gosta de... Não é só um personagem, é um personagem discutindo com o outro e, através disso, ele desenvolve um raciocínio. Eu acho que é uma dificuldade dele de criar um personagem coeso sozinho. E aí ele não consegue fazer você isso. falou uma coisa aí muito importante, que é óbvio, não sei como é que eu não lembrei. O cara só sabe fazer filme de cachorro. Se eu não vendo, você não tinha percebido isso ainda, não. Ele é um cara que sabe fazer de cachorro. Tem que fazer Benji. Porque essa dificuldade mesmo dele criar um personagem sozinho, de ter uma história só de um personagem. Não, tem que ter no Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, tem que ter várias histórias que elas se conectam de alguma forma, dá só um teaserzinho, para depois ver o todo que é a equipe. O Pacificador, tirou o Pacificador, beleza, mas aí tem uma equipe de agente junto com ele, aí... Então eu acho que ele tem essa dificuldade de criar um filme para personagem, não personagens, sabe? Um personagem principal. Então a gente vai ter Guy Gardner, vai ter Lanterna Verde, vai ter Mulher Gavião, vai ter Senhor Incrível, vai ter Metamorfo. Meu Deus, cara! É muita gente, isso eu entendo, não precisa. Vamos focar. Superman, Lois, o Jimmy Olsen e o Wright, que é o chefe do jornal, e o Lex Luthor.
Beleza. Aí, ó, Lex Luthor. Esse cara, ele pode até colocar o homem em armadura, com núcleos de kryptonita para bater no Superman. Tô feliz com isso. Agora, meu filho, pra que a Mulher Gavião tá aí? Assim, não precisa. Ele não consegue fazer o desenvolvimento narrativo do personagem. Eu acho que essa é uma grande dificuldade do James Gunn. E, assim, apesar de eu ter essa esperança, tenho sim. Me passou. Eu vi o ator em Hollywood e eu vi o ator também em Twisters. Ele fez os dois filmes, que é outro filme de nostalgia, né? Mas eu acho que tem essa dificuldade mesmo, e assim, isso que o Evandro falou, pode ser mesmo, porque às vezes é muita história. Ainda tem no teaser tem ele segurando uma robô caída, amparando aquilo. Cara, pode ser o Brainiac, não sei qual número, versão, não sei o que. Não precisa. Se você quer fazer, faz um primeiro. Se vingar, faz no 2. Você coloca o Brainiac lá com o vilão, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não, cara. Vamos focar num que é uma dificuldade. Que igual, Christopher Reeve foi no primeiro. Ali. Lex Luthor, imobiliário, queria terra. Era isso. Esse era o vilão dele. Acabou. E aí, no 2, aí veio a ameaça, que a gente já viu lá no segundo, que já tinham, né, fez aquela construção dos 3, mas parece que ele quer entregar tudo num filme só, e aí pode sim ficar confuso. Essa crítica, esse rumor, pode ser verdade. Ele pode estar com muita história para um filme só. Ele tem que lapidar. A gente não precisa ver Liga Corporação dos Lanterna Verde. A gente não precisa ver agora. Vai sair a série depois. A gente entende depois do que é isso. A Mulher Gavião. Ela pode aparecer como ponta, só uma ponta, velho. Assim, em outro filme, na série dos Lanterna Verdes, porque até tem uma ligação. Mas você não precisa de muita coisa. Você faz um filme. O filme do Christopher Reeve, ele é grandioso. Mas por que ele é grandioso? Porque a escala dele de interação é pequena. A gente consegue ver. É uma coisa simples. Quando eu falo pequena, eu falo da simplicidade. As relações são simples. E aí, por isso que a gente cria essa afeição também. Se você for muito, assim, macro, chama muita atenção no Superman, porque ele é macro, cara. Ele é um kryptoniano que vem salvar a gente, velho. É isso. Acabou. Mas não precisa ser tudo macro. Não precisa. Então, assim, a cena, eu poderia ficar assim, tirar do teaser a Mulher Gavião, tirar o Guy e colocar a cena dele salvando a menininha. Segurando a cabeça dela para aqueles tubos de metal não atingirem ela. Tava bom para mim. Tava ótimo. Não precisava esse bando de coisa. E aí, uma coisa que eu vou falar também do teaser, que é o Lex Luthor. Eu gostei dele. Eu gostei, não sei como é que vai ser. Gosto muito do ator. É um ator que ele sabe, ele tem Parece que ele não vai ser vilão. Ele vai ser um céus. anti-herói. Ó céus. Isso eu não sabia. Porque quando eu vi o homem carregando a arma e tem uma balinha de kryptonita ali dentro, aquilo ali eu falei assim, e aí eu já gostei disso. Porque me chamou muita atenção, porque é uma coisa que ele faz. Ele usa a inteligência para tentar acabar, pegar o Deus e descer para a Terra. É isso que ele faz. Ele tem essa raiva disso. E eu acho que está muito ligado, talvez, aí é a minha viagem, tá? Que está ligado com essa cena que está no fundo do Evandro, que é quando ele fica totalmente arrasado. Provavelmente ele levou o tiro da bala de kryptonita e aí ele desce. O Deus se torna humano e aí mete a pancada nele, entendeu? E aí ele tem que pedir ajuda a alguém. E agora que a pessoa que pode pedir ajuda é o Krypto, entendeu? É o melhor amigo do homem. Então eu acho que essa questão dessa confusão pode acontecer. E aí eu fico meio baqueada em relação ao filme, porque fica difícil. É um herói que já apanhou muito. Não literalmente. Mas em filmes ele já apanhou muito. E será que a gente só vai ter mais um filme, a gente só vai ficar com um Superman bom ou Christopher Reeve no cinema? E assim,
nas séries, não sei se vocês assistiram, o Lois e Clark, ótimo, um ótimo Superman, ele é o Clark, eu gostei muito da caracterização, tipo, ele agora, na série ele tem os filhos, e aí ele ensina como é esse legado do super-herói para os filhos também. Então, eu acho que a gente só vai ter Superman também bom na série, e vai ficar por aí, e no cinema a gente só vai ter o de 78. Cara, não pode. Parece que o James Gunn ele está se baseando em duas histórias dos quadrinhos, né? E parece que numa delas existe uma reimaginação da primeira aparição do Superman. E aí, nessa reimaginação, o Lex Luthor descobre que o Superman é kryptoniano antes do próprio Superman descobrir. E aí, então, o Superman já aparece a público sendo hostilizado, porque o Lex Luthor denuncia como uma espécie de invasão alienígena e etc. Isso pode explicar no trailer pessoas jogando coisas nele. Né? Imigrante legal. Então pode ser que essa reimaginação da primeira aparição do Superman venha acontecer no filme. Se fosse outro diretor, você me contando isso, vamos supor que seja verdade. Eu sei desse quadrinho que você está falando aí. O quadrinho dá várias pistas, mas eu acho que eles não vão basear tão fortemente, porque senão entregaria muita coisa, né? Se for baseado nesse quadrinho, se for como você está falando, eu acho muito legal. Porque você precisaria, olha, em plena ascensão dessa coisa do trumpismo, o cara volta a ser eleito quando ele tinha que estar na cadeia, a gente sabe disso. Metade dos Estados Unidos também sabe disso. E até quem votou nele também sabe disso. Você ter uma coisa dessa, né? Pô, o Superman ser hostilizado porque ele é um alienígena, né? Porque ele é um estrangeiro, né? As pessoas não conseguirem vê-lo como americano, mesmo ele tendo sido criado como americano, dele falar como, dele ter os mesmos hábitos, né? E também você utilizar ele como uma maneira, uma figura de linguagem para a questão da possibilidade da nova Guerra Fria, né? Que vamos nos armar porque temos uma invasão da China. Você usa o Superman para ser isso, né? Isso aí é uma crítica do caramba. Sabe o que me faz não acreditar que isso vai acontecer? James Gunn. E se acontecer, eu vou falar que o que o Evandro costuma dizer que é cooptação da militância, é quem está dirigindo. Eu ia continuar criticando a questão do uniforme mal ajambrado, ia continuar criticando o cabelo esquisito, mas isso é só uma questão estética, é gosto, né? Mas eu ia achar legal, pô, que legal que ele está usando esse super-herói para fazer trazer essas discussões em plena era Trump, em plena era de uma nova Guerra Fria. Mas é o James Gunn, cara. Eu acho que ele vai acabar focando, olha, o que seria do ser humano se não fosse o cachorrinho para salvá-lo, o melhor amigo do homem? O que seria do ser humano se não fosse o amor da mulher amada, que está ali, a Amélia Lane, para poder, né, o amor que o motiva? Eu acho que vai acabar por aí. Mas é só a minha total falta de esperança. Também ele já não está batido esse negócio do super-homem hostilizado? Isso teve no Batman vs Superman. Mas assim, eu acho que se for para esse lado também, porque nessa parte também eu sei que já teve também no Batman vs Superman, mas eu acho que o fake news pode rolar também nessa questão do Lex Luthor gerar isso para todo mundo e todo mundo ficar contra o Superman de alguma forma, chegar para falar assim, não, esse cara ele é de outro lugar, de outro planeta, ele veio aqui dominar, tipo o do Indestrutível, aquela série que tem Invencível. Invencível, isso. Invencível. Se ele for nessa parada, nossa, tudo bem, aí eu até entendo, vai ser legal, vai ser maneiro. Mas aí é isso mesmo, eu acho que o James Gunn está muito nessa parada de fazer filme para família, né? Então eu acho que ele pode até pincelar isso, mas eu não sei se ele vai fundo nisso. Que seria uma coisa muito legal dele justamente colocar o Luthor como essa figura de podem confiar em mim, mas na verdade
Eu estou armando as coisas por trás. Eu sou o cara que sei das coisas. E aí eu sou responsável por manter vocês a salvo. Que é uma coisa que o Snyder tentou fazer. Ele tentou fazer isso com o Luthor dele. Só que o Luthor dele, coitado, ele tem que ir para outra, essa parte do Luthor, que é um inteligente, um milionário, tecnológico, que ele quer ter o controle. Essa é a parada do Luthor. O Luthor, ele quer ter o controle de tudo. E ele não tem controle sobre o Superman. E ele quer ter. Então, e isso vai muito com essa questão da fake news, de simular informações, de alterar um pouco as informações para que o olhar das pessoas mude, mude de foco, vá para um lugar e para o outro. Então, isso pode ser legal. Eu não chamaria ele de anti-herói, eu chamaria ele de um vilão mesmo. Assim, eu acho que ele está colocando como anti-herói justamente porque ele sabe que vão ter pessoas que vão ficar do lado, talvez, do Luthor, por causa disso tudo. Mas se for por esse lado, eu gostei. Agora, na minha cabeça, para que é o Metamorfo e o Senhor Incrível estão ali? Foi mal, mas assim, a gente está falando muito sobre isso, e aí, no que encaixa esses outros personagens? Em nada. Eu tenho uma resposta no que encaixa. Olha. Assim, tem um cara aqui, não sei se eu vou dar o crédito direito, acho que é Augusto Lix, que é um gaúcho que tem um canal no YouTube, e ele tem um personagem engraçado que é o sommelier de trailer, né? E aí ele soltou o sommelier de trailer reagindo a esse trailer do Superman. E aí ele faz certa hora, ele pergunta assim, mas por que tem tanta gente colorida com poderes no trailer? Aí, para vender boneco. É verdade. Porque o moleque vai chegar, papai, eu quero o boneco do Superman, de não sei quem, Aí o pai vai falar, mas você já tem outro boneco aí, ó. Aí o moleque vai falar, não, mas esse é do Henry Cavill, agora tem o outro, não sei o quê. Então, eu acho que a resposta é simples, né? Por que tem tanto personagem colorido com poderes para vender boneco? Né? Não vamos esquecer isso. Não teria nenhum problema com um filme que é para criança, porque sempre houve filme para criança, história para criança, música para criança, e tem que ter. As crianças precisam ter os seus filmes. Só que eu tenho problema com um filme que vai tomar 80% das salas de cinema e que vai servir mais uma vez como uma confirmação de um projeto de alienação e infantilização do público, apelando ou para a nostalgia de uma galera de 40, 50 anos que não aceita que não tem mais 10, ou apelando para uma geração que começou a ver cinema quando o que existia no cinema era só filme de super-herói. Então, para ela, cinema sinônimo filme de super-herói. E aí esquece todo o resto, porque a galera que tem 40, 50, que não aceita que não tem mais 10, 12, 15 anos, ela está tão focada ali no se alimentar o seu saudosismo, que ela não quer mais saber do resto, do que existiu antes, dos filmes que ela viu quando ela era criança, adolescente, e nem do que veio depois de bom. E a pessoa que nasceu nessa geração, ela nem sabe. E também não quer saber, porque é a geração iconoclasta estúpida. Que a iconoclastia é muito legal, quando ela é para chegar, olha só, bota o teu pé no chão aqui. Por que você é ídolo? Não, peraí, não é bem assim. Mas é uma iconoclastia que simplesmente, não, eu não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Só importa o que veio a partir do momento em que eu comecei a existir. E aí, cara, toda vez que esse tipo de coisa acontece, cara, o status quo, o poder, ele adora isso, porque é tudo que ele quer. E a gente está vivendo uma era que isso é muito mais fácil, que você não precisa nem botar o filme no cinema para manipular as pessoas. Você não precisa nem vender a revista em quadrinho para manipular as pessoas. Você não precisa nem botar na televisão, porque as pessoas já estão com um negocinho na palma da mão aqui, vendo um teaser. 6 meses antes do filme lançar. Já só falando disso. Inclusive a gente aqui fazendo um vídeo só para isso. Né? Uma coisa, não se esqueçam que os bonecos saem antes do filme, tá? Ah, é?
Claro, Pega o moleque já você. vai chegar lá com o seu. Mas eu vou contar um negócio. Quem foi que falou isso, cara, que eu vi outro dia? Foi alguma pessoa conhecida nossa? Agora eu não vou lembrar. Que falou assim: ah, porque não sei quem, eu era doido para ter tal brinquedo, aí o meu pai comprou e não deixava ninguém brincar. Aí eu falei, pô, é isso, essa galera, isso era uma coisa rara. Se na minha geração eu ouvisse que o pai de um amigo meu comprou um brinquedo que era para ele e o filho não brincava, todo mundo ia olhar para esse cara assim: quem é esse doente? Hoje em dia, isso é o normal. É uma galera de 50 anos que vai comprar o brinquedo do super-homem e vai botar, e o filho não pega. Pro filho ele dá um outro, ele dá um mais vagabundinho, e aquele super, super, super que custa R$ 1.000 é dele. E, cara, ele vai comprar a camisa caríssima de R$ 500 do super-homem, né? Do Homem-Aranha, não sei o quê. Cada filme desses. E vai comprar a caneca dele, do super-homem, que custa R$ 100. Ah, o negócio de cerveja dele, do super-homem, que custa R$ 100, né? Para gelar a cerveja. E na época de Star Wars, era brinquedo para criança, né? Hoje não, hoje é o brinquedo para adulto. É o cara. Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo e ele estava lá com um bonequinho de Star Wars. Não sei, agora eu não lembro exatamente qual. Não sei se era o Obi-Wan, alguma coisa assim, o Obi-Wan do Ewan McGregor. Hoje é essa coisa do adulto, né? De o próprio adulto comprar o bonequinho. E o pior de tudo, né? Porque se pelo menos o cara comprasse o bonequinho e admitisse que ele é um garoto de 10 anos e brincasse com o boneco, não, mas ele compra para deixar na caixa e botar na estante e depois gravar um vídeo no YouTube com aquelas caixinhas atrás, ao E fundo. galera, isso eu não entendo. Eu não entendo isso, não. Não é possível isso. Não existe action figure, que nada mais é do que bonequinho. Quem estiver assistindo que tá ficando ofendido, pô, mas eu faço isso, cara, procura, conversa com a sua terapeuta sobre isso, cara, na boa. Por que será que eu coleciono brinquedo? Eu tenho 40 anos, 50 anos e ainda coleciono brinquedo de criança e não sei o quê. Pô, cara, porque tem uma parada aí pra tu resolver, cara, na boa. Isso é muito patético. Vitor, mas você está sendo preconceituoso. Esse cara que compra o bonequinho, ele fala de assuntos sérios também. Ele fala do buraco nas ruas, que o imposto dele, que ele sustenta um monte de vagabundos do Bolsa Família, é mal utilizado, né? Não sei o que lá. Ele fala da violência, porque agora as leis só favorecem bandido, protegem os bandidos. Poxa, ele se preocupa com coisas. Me preocupa que agora tudo é racismo, que a geração woke Vou fazer uma pergunta e vocês vão responder em poucas palavras. Beleza. Evandro e Eloá, o que seria um bom filme do Superman 2025? Para vocês. Pô, esse filme agora foi legal. Para mim, um bom filme de Superman 2025 é o Superman que essa galera aí nerdola vai chamar de panaca. Se ele for chamado de panaca por essa galera, eu já sei que o filme é bom. Eu faço, assim, desculpa, mas eu faço minhas palavras de Evandro, porque eu gosto muito do Superman, que é o bastião da esperança. E assim, eu gostaria muito que fosse micro, eu gostaria das relações do Superman, não o universo e tudo mais. Então, primeiro, vamos ficar ali no planeta diário. Vamos ficar ali. Vamos ver como é que é. A questão do super-herói, para mim, já deu. Porém, eu não tenho poder de impedir que as pessoas vão lotar cinema vendo esse tipo de filme e que Hollywood vai responder à demanda do mercado para fazer esse tipo de filme. Ao contrário das pessoas que, de modo geral, vão ver esse filme, eu cresci e eu aceito que eu não tenho controle sobre isso. Então, o filme de Superman que eu acho que seria, pô, esse filme foi legal, seria, eu vou um pouco nesse de vocês, assim. Acho que, assim, Superman já tem uma história de, sei lá, 90 anos quase. Tem uma galeria de personagens, e eu digo galeria de personagens, não precisa ser todos aqueles inventados depois, não, dos seus personagens core, assim, né?
que já são muito ricos para você explorar e contar essa história. Se você contar essa história respeitando o que é esse personagem, que é esse cara, eu sou um cara que tem poderes divinos, mas eu gostaria de ser humano. E eu tenho que descobrir como é que eu faço para vencer o meu desejo de ser um mero ser humano, tendo esses poderes. E a maturidade dele é descobrir, que é o Superman 2 lá do Donner. Eu não vou poder ser um mero ser humano. Então, onde eu vou ser humano? Onde eu vou ser humano? Onde eu vou ser humano? São nos valores, são no que eu represento, no tentar escolher as lutas boas de escolher. É isso. Se for uma galeria de personagens que já existem, que já são ricos, serem bem explorados, eu vou falar que filme maneiro, sabe? Pronto. Tudo bem, faz filme de super-herói, mas esse aí é maneiro.